Administração financeira e orçamentária. O que é administração financeira e orçamentária para vocês? Para que serve a administração financeira e a administração orçamentária? Ou melhor, orçamento é a mesma coisa que financeiro? Professor, eu acho que não, mas é um braço. Você acha que não? Não Quem mais? É. Não é? Por que não é? Qual que é a diferença de orçamento para financeiro? Professor, porque orçamento, quando você vai pesquisar, vai fazer um orçamento. Financeiro já é a nível administrativo. Financeiro envolve administrativo. Todo mundo concorda com o Cass? Vocês estão aí ou já está acompanhando futebol aí, gente? Então vamos lá. Para a gente começar, financeiro e orçamento são coisas diferentes, tá? São coisas totalmente diferentes, tá? Você pode fazer o orçamento, mas você pode não ter o dinheiro para gastar, tá? O que acontece na área pública, né? Então, se faz um orçamento, para quem estudou contabilidade pública na segunda-feira, né? Então, se faz um orçamento de 5 milhões de reais, beleza. Mas você só vai conseguir executar 5 milhões de reais se você tiver 5 milhões de reais para gastar, né? Dinheiro no caixa para gastar. Caso contrário, você vai ter um orçamento de 5 milhões e vai ter no seu caixa 2 milhões. Então, não vai adiantar de nada, porque você só vai utilizar 2 milhões desse orçamento. Então, orçamento e financeiro são coisas totalmente diferentes, tá? Então, vocês já coloquem isso na cabeça, porque às vezes, assim, eu vou fazer o orçamento para ver quanto que fica a minha passagem, né? Eu saio de férias daqui a um tempo, então eu vou ver uma passagem lá para as Ilhas Seychelles, né? Então, vamos fazer um orçamento, quanto que é a passagem, né? Passar 7 dias nas Ilhas Seychelles, maravilha. Aí você chega lá, a mulher passa o orçamento 10 mil reais, só que você não tem o financeiro. Hã? Tá. Então, assim, a mulher passa o orçamento, 10 mil reais para você ficar 7 dias nas Ilhas Seychelles, no melhor hotel. Aí você olha no seu extrato bancário, né? Você não tem 10 mil reais, você só tem 5. Então, não tem como você ir viajar, sair de férias para as Ilhas Seychelles. Vamos começar a pensar em Poconé, né? Barão, Cocalinho. Então, isso é orçamento. Nós precisamos fazer o orçamento e só vamos executar o orçamento se a gente tiver financeiro. Se não tiver financeiro, não precisa, assim, não é que não precisa, né? O seu orçamento você só vai gastar uma parte do seu orçamento. Tudo bem? Então, nós temos aí, vou ler aqui, tá? Porque eu acho que fica mais fácil aqui. Aí eu vou já preparar um conteúdo novo ali para vocês para a próxima aula. Próxima aula a gente vai estar presencial, será? Tomara que sim. Vai ser bom demais, né? Engraçado, né? Na aula presencial, muita gente falta, né? Aí quando está online, já quer todo mundo ir para a faculdade. Impressionante. Mas vamos lá. As principais funções da gestão financeira. Quando se fala em gestão financeira, tá, gente? É para gerir mesmo, né? Porque coloca o nome de gestão, aí fica o nome bonito só, né? Olha, gestão financeira, massa. Mas não serve para nada, não faz a gestão realmente do financeiro da empresa. Então, para que serve a gestão? Então, primeiro lá, análise e planejamento. Então, quando se faz gestão, tá, tem que analisar, tem que ver a captação de recursos, temos que ver o crédito de cobrança, né? Quanto que vai cobrar da gente. Vamos ter que trabalhar contas a receber, o caixa, né? Contas a pagar.
Então, isso é fazer gestão financeira. Olha, eu preciso pagar uma conta amanhã. O que a gente precisa saber para pagar a conta amanhã? Saber se nós temos dinheiro para pagar essa conta, tá? Então, se não tiver dinheiro, como que a gente vai pagar essa conta? Então, a gente precisa fazer a gestão financeira. Se eu sei que eu tenho uma obrigação que vai vencer daqui a um tempo, eu preciso deixar recurso para pagar esta obrigação, tá? Porque o que tem gente que faz? E outra coisa muito importante, tá, gente? Quando se trabalha em empresas, eu não sei como que vocês fazem, né? Mas não sei se vocês pegam as contas e já pagam tudo de uma vez. Eu não sei se vocês falam, peguei o salário, recebi e já vou pagar todas as minhas contas, tá? Beleza, pra gente, pessoa, né, física, que recebe um salário bem baixinho, beleza, mas agora para uma empresa, o ideal é pagar a conta no dia do vencimento. Por quê? Porque você consegue trabalhar o seu dinheiro. Então, você faz uma aplicação desse dinheiro e esse dinheiro vai gerando alguns rendimentos para vocês, tá? Dificilmente vocês irão ver uma empresa que pega todas as contas no fim do mês e começa a pagar. Elas não fazem isso, né? Ela vai esperar quanto que é o vencimento. Então, dia 20 eu pago. Dia 21 eu vou pagar. Tá, mas por que você não paga já do dia 21 para com o dia 20? Eu falei assim, não, vai que eu preciso do dinheiro. Então, vamos deixar o dinheiro guardado. Lá no dia 21 eu pago essa conta, porque aí já vai entrar dinheiro do dia 21 e eu vou conseguir pagar a conta, tá? Então, isso é fazer gestão financeira. Eu preciso saber quanto que eu tenho para pagar, quanto eu tenho de dinheiro para pagar. Eu preciso saber uma forma, caso me falte dinheiro, de captar recurso, tá? De um juros mais baixo, de um financiamento em si mais acessível, né? Quais são os meus prazos a receber? Então, não adianta eu ter lá em duplicatas a receber, nós temos aquela conta lá, duplicatas a receber, R$1 milhão, né? Beleza, R$1 milhão. Só que o prazo para receber esse R$1 milhão aí é daqui a 6 meses. Então, eu só vou começar a receber há 6 meses. E as minhas obrigações vencem em 30, tá? Desculpa, em 2 meses, em 3 meses. Oi? Então, isso... Tem uma pergunta para falar. Sim, pode fazer. Professor, digamos que a minha empresa, eu tenho um gasto no mês, 30 mil. Só que eu consegui no lucro desse mês 150 mil. É errado se quiser pagar a conta, tipo, 2 dias antes? Como que é você ter uma empresa? Repete aí, eu não entendi muito bem, não. Tá conseguindo me ouvir? Tá meio bagunçado o áudio aí, mas pode falar, dá para entender sim. Digamos que eu tenho uma empresa, minhas contas na empresa é 30 mil, toda conta. Só que eu faturei 150 mil. Muito mais do que eu gastei. Se eu quiser pagar 5 dias antes, não tem problema também, né? Não tem problema. Só que aí corre o risco de aparecer uma conta amanhã, você não tem uma conta amanhã para pagar, o dinheiro para pagar. Por isso que eu falo, vamos antecipar a conta. Beleza, vamos antecipar. Mas você está deixando, né? Você está gastando 5 dias antes o seu dinheiro, sendo que você poderia fazer uma aplicação nesse dinheiro, né? Deixa lá investimento com resgate automático, que ele vai gerando juros para você. É porque você antecipa 5 dias, mas vai que você precisa comprar alguma coisa nesse período. Então, aquele dinheiro que iria sobrar durante esses 5 dias, você já gastou ele, tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Igual eu falo assim, a gente, né, tem o costume, não sei vocês, pelo menos eu tenho o costume, eu tinha, agora não tenho mais, de sair o salário e ir pagando todas as contas. Paguei. Aí deixei o dinheiro lá, né?
Hoje já não faço mais isso. Vou pagar no dia do vencimento. É mesmo porque eu pagar no antecipado não vou ter nenhum desconto, né? Então, espero vencer, tá? Espero vencer não. Chego a data de vencimento, eu consigo, vou lá e pago a conta. Porque aí eu deixo lá o dinheiro lá, vai lá, sei lá, não é muito, né? Gera lá R$2, R$3, R$4, R$5, né? Mas está gerando alguma coisa ali para mim. Agora, se eu já desembolsar, sei lá, um montante lá de R$5.000 para pagar as contas, né? Eu vou ficar com R$5.000 a menos, sendo que tem, né, 30 dias ainda do mês. Então, se eu já gastar 5.000 no primeiro dia, né, vou ficar aí tantos 30 dias aí com uma sobrinha lá. Então, é preciso trabalhar o dinheiro. Por isso... Não é arriscado, professor? Digamos assim, que nem o senhor falou assim, pagar no dia, porque pode surgir um imprevisto. Aí vai que surge um imprevisto mesmo, eu pago, eu resolvo o imprevisto, aí chega na hora de pagar a conta, não tem dinheiro. Não é perigoso, professor? Não, é perigoso, é perigoso. Pode acontecer também, né? Pode acontecer de você, né, acontecer um imprevisto e você não ter essa situação, né? O dinheiro para pagar. Mas igual eu estou falando, tá? Em uma empresa, tá? Eles deixam para pagar no último dia. Por quê? Porque esse dinheiro que vai ficar aplicado, ele vai gerar um rendimento para cobrir esse imprevisto, tá? Ele vai gerar um rendimento. É igual, vamos colocar aí na conta do Estado, né? Vamos falar do Estado aí, vamos falar da SEMA, do lugar onde eu trabalho. Então, suponhamos que lá na SEMA tem uma conta bancária lá que tenha 11 milhões de reais. Então, esses 11 milhões, ele vai gerar no rendimento, vai gerar no rendimento. E, às vezes, esse rendimento que gera, que acumula, dá para pagar uma outra conta, tá? Então, às vezes, a gente fala assim, o chefe da gente fala assim, vou pagar o salário de vocês só no fim do dia. Então, ele chegou no dia do pagamento, ele pagou só no fim do dia. Por que ele paga no fim do dia? Porque gerou um rendimento durante o dia para ele, tá? Então, gera um rendimento, é lógico que esse rendimento não vai cobrir a folha inteira, né? Mas vai gerar um valor para ele. Vou pagar um salário, vou escalonar. Dia tanto eu pago um pouco, dia tanto eu pago um pouco. Por quê? Aí ele vai pagar, vai entrar recurso nesse período e esse recurso vai gerar novos rendimentos para poder pagar a nova folha, tá? Por isso que eu falo, se você faz a aplicação, é lógico que a gente coloca em conta corrente não vai gerar nada, né? Mas as empresas não vão deixar dinheiro apenas em conta corrente, né? Principalmente as grandes. Ela vai botar o dinheiro dela para trabalhar, tá? E outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção, com relação aos prazos de recebimento. Não adianta eu dar um prazo de recebimento muito alto para o meu cliente, sendo que o meu fornecedor me dá um prazo de pagamento baixo, igual eu falei. Vou pagar a conta em 20 dias. Então, daqui a 20 dias vence um boleto meu. Só que eu tenho para receber uma determinada quantia, só que eu só vou receber daqui a 30 dias. Então, vai ficar 10 dias aí desfalcado, tá? Então, eu preciso, no mínimo, colocar o prazo de recebimento igual ao prazo de pagamento, tá? Sem contar o risco de calote, né? Porque às vezes chega no dia do pagamento, o cliente não paga a conta, né? Então, aí você vai ficar sem dinheiro, tá? Então, tudo isso é fazer gestão financeira, tá, gente? Preciso ver quanto que eu tenho no meu caixa, quanto que eu tenho para receber, qual é o prazo que eu tenho para receber e quanto eu preciso pagar e o prazo para pagar. O que a gente fala às vezes, né? Às vezes uma empresa ela fale, não é porque ela está tendo prejuízo, tá? Às vezes a empresa ela consegue trabalhar anos e anos e anos tendo prejuízo. Porém, ela tem fluxo de caixa, né? Ela tem capital de giro. Diferente de uma empresa que tem lucro e não tem dinheiro para capital de giro. Porque aí vai vencer uma obrigação, ele não tem como pagar, aí vai
Você vai atrasar, vai gerar juros, vai atrasar, vai gerar juros, vai atrasar e vai gerar juros. Então, é importante para uma empresa ela ter capital de giro. O que é capital de giro? Dinheiro no caixa para bater com as contas que eu tenho a pagar a curto prazo, tá? Então, eu preciso prestar bastante atenção com relação a isso. Outra coisa, tá, gente? Gente, eu estou falando muito rápido, estou falando demais. Não. Tá tranquilo. Não, tranquilo. Outra coisa, tá, gente? O que a gente precisa analisar os juros, né? Os juros, se a gente vai pagar juros demais. Eu tinha uma outra coisa aqui, acabei esquecendo. Priscila me chamou aqui, esqueci de falar. Então, nós temos que analisar esses prazos nossos, tá? Porque, aí, como eu falei, atrasou, paga juros, atrasou, paga juros, atrasou, paga juros. Às vezes, os juros que a gente paga é maior do que os juros que a gente cobra dos nossos clientes, tá? Então, é muito importante a gente ter esse capital de giro, tá, dentro da empresa. Ter uma sobra, eu não posso gastar todo o dinheiro, ou então chegar lá no caixa da empresa, pegar o dinheiro para dar para o filho, para dar para a mulher fazer ir para o salão, ou a mulher dar para o marido comprar cerveja, assistir jogo, tá? Então, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Dúvidas? Sugestões ou reclamações? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Só na prova, né? Aqui, fluxo de caixa, demonstração de resultados, balanço patrimonial, tudo isso vocês já estudaram, né? Eu acho. Fluxos de caixa, né? É a demonstração, não é que as outras não sejam, tá, gente? Mas é uma demonstração muito importante. Por que que ela é muito importante? Porque vai realmente demonstrar quanto que eu tenho no meu caixa. Caixa que eu digo, tá? É caixa, a conta banco e a conta de aplicação de liquidez imediata. Então, isso envolve o meu caixa, porque é onde eu tenho dinheiro, né? Ou eu tenho dinheiro no caixa da empresa, ou eu tenho dinheiro no banco, ou eu tenho dinheiro em alguma aplicação financeira de liquidez imediata. Tá? Essas aplicações é que vai gerar um rendimento lá para a empresa. Tá? Então, eu vou somar essas contas, tá? E vou ver quanto que eu tenho no meu caixa. E eu vou ver quanto que eu tenho para pagar. Então, eu preciso ter dinheiro para poder pagar essas contas. E nesse fluxo de caixa, aparecem as movimentações. Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que entrou. Fluxo de caixa, tá, gente? Só entra movimentações de entrada e saída de recurso, tá? Os lançamentos pelo regime de competência não entra no fluxo de caixa. O fluxo de caixa só acontece quando entra dinheiro na empresa ou quando sai o dinheiro da empresa. Aí vai ter movimentação no meu caixa. Diferente do balanço patrimonial e da DRE, tá? Porque no balanço patrimonial e na DRE a gente trabalha com regime de competência. Então, regime de competência, às vezes eu faço um lançamento hoje e eu só vou receber daqui a 60 dias. Eu faço uma obrigação hoje e eu só vou pagar daqui a 90 dias, tá? Então, é bem diferente, tá? Bem diferente do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Já a demonstração, a DRE e o balanço patrimonial, não necessariamente envolve entrada e saída de recursos. Como eu falei, eu posso vender hoje, então eu vou fazer o lançamento hoje, o registro vai ser hoje. Só que eu só vou receber daqui a 60 dias. Então, daqui a 60 dias que vai movimentar o fluxo de caixa. Eu fiz uma obrigação hoje, vou lançar hoje no balanço patrimonial, só que eu só vou pagar daqui a 90 dias. Então, daqui a 90 dias que vai ter movimentação no meu fluxo de caixa, tá? Então, são coisas diferentes, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Na minha humilde opinião,
o fluxo de caixa é mais importante do que o balanço patrimonial. Porque no balanço patrimonial, se vocês tiverem curiosidade de pegar balanço patrimonial de alguma empresa, então vocês verão lá no balanço patrimonial que foi publicado no dia 31 de dezembro o balanço, ou no dia 2 de janeiro. Caixa da empresa, caixa 1 milhão, banco 1 milhão e aplicação 1 milhão. Então, caixa 3 milhões. Né? Só que essa demonstração de 3 milhões que aparece, ela vai ser válida até a próxima publicação. Então, o balanço foi publicado em janeiro, e esse balanço que foi publicado em janeiro, ele vai até dezembro com essa informação. Então, pode chegar lá no meio do ano, lá em junho, que eu não tenho mais 3 milhões no meu caixa, tenho menos, ou eu posso ter mais. Eu não tenho mais 2 milhões de obrigações para pagar. Ou eu tenho menos, ou eu tenho mais. Então, o balanço patrimonial, tá, ele é muito complicado por causa disso, porque a gente não publica o balanço patrimonial todos os dias, né? Tudo bem, o fluxo de caixa também não se publica todos os dias, mas é mais fácil você ver o fluxo de caixa, tá, do que o balanço patrimonial da empresa. É a mesma coisa, o fluxo de caixa é a mesma coisa quando nós fazíamos, né? Eu não, né? Mas os mais antigos, tinha aquele caderninho que colocava lá quanto que entrou de dinheiro, quanto saiu, quanto que entrou, quanto saiu, quanto que entrou, quanto saiu. Então, isso é um fluxo de caixa, tá? Então, eu sei quanto que entrou de dinheiro no dia e eu sei quanto que saiu de dinheiro no dia. Tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Molinho, né? Mais fácil que tomar doce de criança isso aqui, gente. Fico até envergonhado de passar um trem desse. Vamos lá. DRE, né? Vocês já sabem que a DRE é o lugar onde nós apuramos o lucro ou o prejuízo. Como eu falei, não adianta eu ter lucro e não ter fluxo de caixa, não ter capital de giro. Da mesma forma que se eu tiver... gente, desculpa, abri a boca aqui. Da mesma forma que se eu tiver prejuízo e eu ter dinheiro no caixa, né? Porque o prejuízo, tá? O lucro ou prejuízo, ele é feito pelo regime de competência. Então, não necessariamente eu já recebi aquele valor de vendas. Eu vou receber daqui a um tempo. Não necessariamente eu já paguei aquela obrigação. Eu vou pagar daqui a um tempo. Tá? Então, isso é muito importante. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Aí, para prestar atenção nisso, o que a gente faz? A gente precisa prestar bastante atenção aqui, ó, na conta clientes. Tá? Clientes e fornecedores. Por quê? Quantidade de clientes. Então, quantidade de clientes é importante. Volume médio de vendas por cliente. É importante. A gente olha lá, vendi, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Até mesmo para fazer um merchan. Eu estou abri uma empresa, na verdade. Já abri uma empresa, né? Tá? Desde terça-feira estou trabalhando nessa empresa. Uma empresa de delivery de frango frito aqui na Várzea Grande. Tá? Então, beleza. Vejo lá no fim da noite, né? Olha, 20 pedidos. Então, 20 pedidos feitos, 20 entregas feitas. Só que é tudo no cartão. Então, eu vou demorar no mínimo aí uma semana para receber, né, da operadora de cartão esses recebimentos, tá? Diferente se eu vender em dinheiro, né? Se eu vender em dinheiro, eu vou ter o dinheiro, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Volume de vendas é importante. Quanto que eu vendi? Preciso saber realmente quanto que eu vendi. Mas o mais importante está aqui na parte de baixo, ó. Prazo, médio e forma de pagamento das vendas. Isso aqui é o importante, porque eu preciso saber qual é o prazo que eu vou receber essas vendas. Igual eu falei, vendi, tive lá 20 pedidos, o montante dos meus pedidos de R$1.000. Oh, beleza, né? R$1.000.
Só que esses R$1.000 vai cair na minha conta daqui a 5 dias, né? Daqui a 10 dias, daqui a um mês, dependendo da situação, né? Daqui a 30 dias. Então, eu preciso deixar um dinheiro guardado lá no caixa, por quê? Eu preciso pagar os meus fornecedores, né? Então, não adianta eu vender a prazo, dar 10 dias de prazo, sendo que o meu fornecedor me dá 5 dias de prazo. Eu não vou ter dinheiro para pagar esse fornecedor, tá? Então, não é o volume de vendas, tá, que a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes a gente pega um balanço patrimonial, tá lá, olha, contas a receber, hein? Duplicados a receber. R$1 milhão. Aí eu tenho lá, vou pegar contas a receber R$1 milhão e eu vou lá no meu passivo, vejo obrigações. R$500 mil. Então, né, se eu for fazer uma análise simples, contas a receber de 1 milhão, contas a pagar de 500 mil, ainda me sobra quantos milhões? Meio. Hã? Eu tenho para receber de clientes 1 milhão. Eu tenho para pagar fornecedores 500 mil. Quanto que me sobra? R$0,5 milhão. R$0,5 milhão, né? Então, aí a gente vai olhar. Tenho R$0,5 milhão, então estou bem, né? Só que esse R$0,5 milhão, né? O meu fornecedor, ele vence daqui a... Esses 500 mil, ele vence daqui a 10 dias. E esse 1 milhão que eu tenho para receber, vence, vou receber daqui a 20 dias. Né? Contando que eu vou receber tudo, sem contar os caloteiros. Vou ter condições de pagar? Né, gente? Se eu tenho 500 mil que vence em 10 dias e eu tenho para receber 1 milhão que vence em 20 dias, eu tenho dinheiro, tenho condições de pagar? Não tenho, professor. Vai ficar devendo 500 milhões. Vou ficar devendo, né? E se eu não pagar, né? Imagine os juros de uma conta de R$500 mil. Né? Então, vai chegar lá daqui a 20 dias, provavelmente o montante de juros vai ser até superior a R$1 milhão. Então, é isso que nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Prazo de recebimento e prazo de pagamentos. Isso nós vamos ver lá para frente, tá, gente? A gente vai ver lá na frente, achar rotatividade de estoque, recebimento, o prazo que leva para a gente receber, o prazo que leva para a gente pagar. Tá? Isso nós iremos ver lá para frente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu preciso analisar os meus concorrentes. Né? Por que que eu preciso analisar os concorrentes? Porque se eu tenho um concorrente que é o mesmo segmento e os clientes dele pagam em 20 dias e o meu paga em... Desculpa, os clientes dele pagam em 10 e os meus pagam em 20. Os fornecedores deles é o mesmo do meu. E ele, o fornecedor, dá um prazo maior para ele e um prazo menor para mim. Então, eu preciso analisar toda essa situação. Assim, olha, por que que para a empresa B o prazo deles é maior do que o meu? Ah, por que que para a empresa B você paga mais rápido do que aqui para mim? Então, eu preciso analisar todas essas movimentações. Então, eu preciso analisar, fazer a comparação, isso é muito importante, tá, gente? Com empresas que é do mesmo ramo da gente, tá? Porque senão a gente vai pegar, vamos pegar aí, fazer um exemplo que eu costumo dar sempre. Quem é que vende mais, gente? Não sei se eu já perguntei isso para vocês. Quem é que vende mais? Um supermercado ou uma joalheria? Quem vende mais? Um supermercado ou a Vivara? Quem é que vende mais? A Vivara. A Vivara vende mais? Olhando pela lógica... Em questão de lucro, sim, porque é mais caro, né? Então, são coisas diferentes. Então, você vê que são coisas diferentes. O volume de vendas é diferente do faturamento da empresa. Quem vende mais é supermercado. Toda hora tem gente entrando no supermercado. Né? Você vai lá, compra um pão, gasta R$1, gasta R$2, gasta R$10.
Então, tem gente comprando mais em supermercado. Só que a rentabilidade, a lucratividade em uma joalheria é bem maior, porque ela não vai precisar atender a mesma quantidade de um supermercado, ela vai atender poucos clientes para dar a mesma rentabilidade que um supermercado tem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Não é a quantidade de clientes. Tudo bem que clientes vai lá, vai ver o seu produto, tá? Só que você precisa ter um retorno melhor, né? Então, eu falei igual eu perguntei, quem vende mais? O supermercado vende mais. Quem ganha mais? Quem tem um retorno maior? Um supermercado ou uma joalheria? Né? É lógico que, assim, falando friamente aqui, uma joalheria, como vocês já comentaram, vai ter um retorno maior, porque uma peça, uma joia, ela é muito cara, né? 3 mil reais. Imagine para um supermercado atingir um cliente 3 mil reais. Né? Nem no atacadão, às vezes, você consegue ver clientes, tem clientes que compram 3 mil reais, né? Mas, vamos aí colocar aí no supermercado qualquer aí, que não seja de atacado. Eu nunca vi nenhum cliente chegar em um supermercado qualquer aí e gastar 3 mil reais dentro do supermercado. Né? Em uma compra só, não estou falando que não gasta, né? Então, para o supermercado chegar a 3 mil reais de venda, ele precisa atender 10 pessoas, né? Para uma joalheria chegar a 3 mil reais, ele atende uma pessoa, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, por que eu estou dando essa comparação? Porque, às vezes, a gente vai fazer assim, a gente está na empresa e fala assim, mas a empresa de fulano de tal, ela vende mais do que a nossa, ela tem um lucro maior. O que ela vende? Ela vende produtos de limpeza. Beleza. E o que você vende? Eu vendo pão. São coisas totalmente diferentes. Você não pode fazer essa comparação. Você tem que fazer a comparação com outra padaria, que seja do mesmo porte que a sua. Tá? Minha padaria é a padaria lá do bairro, né? Vou fazer a comparação com a padaria lá do centro, uma padaria chique, sofisticada, né? Não vai ter lógica também. Então, a gente precisa fazer essas análises dos nossos concorrentes. E outra coisa muito importante, tá, gente? É que concorrentes, ele é muito importante para a nossa empresa. Tá? O concorrente, a gente só está no mercado, né? A gente só trabalha porque existe um concorrente que a gente quer fazer melhor do que o nosso concorrente, né? Se o cara faz bem, a gente quer fazer melhor ainda, né? Se o cara faz de um jeito, a gente tem que fazer melhor do que ele faz. Tá? Porque tem gente que fala assim, eu não consegui vingar porque tinha muito concorrente. Assim, como que muito concorrente consegue sobreviver e você não? Né? Trabalhava em uma farmácia, que na região da farmácia ali onde eu trabalhava, ali na Praça 8 de Abril, atrás do Chopão ali, do lado do Chopão ali. Ali eu acho que tinha umas 6 ou 7 farmácias, uma do lado da outra. E todas viviam bem naquela época. Hoje fechou algumas, né? Mas isso é concorrência, tá? Se o cara lá atendeu mal, o cliente vai para o lado, vai para o concorrente. Se faltou o produto de uma loja, o cliente vai para outra loja. Ele não vai ficar esperando o seu produto chegar, dependendo da situação. Então, nós temos que trabalhar melhor do que o nosso concorrente. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Não? Por enquanto, tranquilo. Aqui não. Mole, né, gente? Que isso, olha só, rapaz. Alguns erros que nós cometemos, tá? Não é pouco, não, né? Vamos começar aqui. Erros. Não ter informações corretas sobre saldo de caixa. Quanto que tem no seu... Se eu perguntar agora isso, quanto que tem na sua conta bancária, vocês saberiam me falar? Não precisa falar, só quero saber se vocês sabem. Eu sei. Com certeza. Sabe, né? Então, beleza. Né?
Então, isso é muito importante, tá? Vocês saberem as informações corretas, se você tem ou não aquele recurso. Eu não sei se eu tenho. Então, preciso olhar, tá? Vocês precisam olhar com relação... Hã? Tem gente que olha todos os dias, né? Tem gente que vai no banco, pega um extrato todos os dias, né? Principalmente aqueles mais idosos, né? Que acho que não tem mais nada para fazer em casa, vai para o banco pegar extrato bancário, né? Mas é preciso, porque se aparecer alguma coisa, você sabe se você tem condições ou não de pagar por aquilo, tá? Valor dos estoques das mercadorias, é importante saber quanto que você tem. Sim. Acabei de entrar aqui e para mim tá aparecendo a tela em preta. É isso mesmo ou tá aparecendo alguma coisa? Gente, pode confirmar aí? Eu estou passando pro conteúdo aqui, mas eu não consigo visualizar. Para todo mundo Para mim também ficou preta com a telinha pequenininha lá no campo esquerdo. Ficou superior. preto. Tá, vou tentar. Também tá normal, senhor. Mas tá normal. Para você, quem? Será que... Vou descompartilhar aqui, fechar e vou abrir de novo. Só um minutinho. Não vou sair daqui, tá? Só vou cancelar aqui. Olha, igual uma vez eu vi um anúncio lá em Cáceres que estava bem assim: procura-se um cão todo preto com uma mancha branca. Né? Você ou ele é todo preto ou ele tem uma mancha branca. É igual... Aí vocês falam que está tudo preto, mas tem um negócio no canto da tela. Né? E agora, gente? Voltou normal. Voltou ao normal? Voltou. Tranquilo. Então vamos lá. Agora para mim tá preto. Agora dá de ver ou tá preto? Agora voltou. Ah, Maria. Aí cada turma é se uma turma tá preta ou tá branco. Aí tem que dar metade de aula para uma turma, metade para outra. Então eu preciso saber quanto que eu tenho no meu caixa. Eu preciso saber o valor dos meus estoques. Por que que eu preciso saber o valor do meu estoque, gente? Porque essas... Hã? Oi? Então, por que que eu preciso saber o valor do meu estoque? Porque esses estoques eles irão ficar defasados se eu não vendê-los, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Ele vai sofrer depreciação, vai ficar defasado, vai vir novas mercadorias, né? Então, eu preciso tomar cuidado para saber calcular o custo dessa mercadoria. Oi, cara. Oi. Tá me ouvindo, professor? Mais ou menos. Fala, pode falar. O senhor fez aí, saiu e voltou? Para mim, Não. ficou só aparecendo o seu nome aqui, o DM. Agora voltou, tranquilo. Não, eu não saí e voltei, tá, gente? Então, vamos lá. Então, eu preciso saber o valor do estoque. Preciso saber o valor de quanto que eu tenho para receber, o valor de contas a pagar, o quanto, né? O que nós já falamos ali em cima. Não saber se a empresa está tendo lucro, tá? O que acontece às vezes, gente? A gente abre uma empresa, né? Diz o ditado, né? Que o olho do dono é que engorda a boiada. Não é assim que o povo fala? Então... desse jeito mesmo. Então, se a gente não tiver em cima, tá? A empresa vai por outro caminho, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa saber as informações que tem na nossa empresa. E se a gente não tiver essas informações, pode acontecer de alguém passar a perna em nós, né? Então, se a gente não está de olho na nossa empresa, a gente corre um sério risco de ver o dinheiro sair e a gente não sabe o que está acontecendo. Atividades operacionais, né? Não calcular corretamente o preço de venda de seus produtos. Isso aqui, gente, é muito importante. Nós vamos trabalhar com preço de venda, achar o markup, tá? Markup nada mais é do que o preço de venda, saber qual é o preço que eu preciso vender as minhas mercadorias.
Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente vai no chutômetro, né? Fala assim, olha, eu comprei por 10, vou vender por 20, então eu vou ter aí 100% de retorno. Não é isso que a gente pensa? É, professor, 100%. É isso mesmo. Isso mesmo, né? Mas aí, você pagou 10 reais. Beleza. Aí, para você vender, você vai pagar ICMS, você vai pagar PIS, você vai pagar COFINS, entre outros tributos, né? Uma comissão para o vendedor. Aí já foi os 100%, não é isso? Dependendo da situação, o valor de 20 reais vai me dar prejuízo, tá? Porque eu só estou falando de despesa, nem coloquei o custo ainda, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante fazer corretamente, gente, o markup, que nós vamos ver também em aula, tá? Então, o markup é a formação do preço de venda, tá? Venda, tá? Preço de venda é diferente de valor, tá, gente? Vocês sabem qual que é a diferença do valor em relação a valor e preço de vendas? O valor que você paga, né? O preço de venda que você vende. É isso, professor? Não necessariamente. Vocês acham quanto que custa um Qual que é iPhone? o que, professora? Qual que é a pergunta? Quanto que custa um iPhone novo aí? Um iPhone, o último que saiu, quanto que tá? 4.000 e pouco. Só isso? Depende do lugar que você comprar, né? Só isso? Acho que 4 tá mil uns reais? 6. Acho que deve estar mais. 6 mil. 6 mil reais. Esse é o preço do iPhone. Tá? Esse é o valor do iPhone. Agora, o preço a gente discute se vale ou não. Né? Eu poderia colocar facilmente nesse iPhone aí de 6 mil reais, R$1.500. Né? Porque para mim não vale 6 mil reais. Né? Mas nós vamos ver isso também lá para frente. Só estou falando que existe a diferença entre preço, né, e o valor da mercadoria. Para mim, o valor não vale tudo aquilo lá. Para mim, o valor não é igual ao preço ali. O preço cobrado não é justo, né, pelo material, assim, pelo produto que, para mim, tá, gente? Então, o cálculo de preço é muito importante, tá? Vocês precisam calcular corretamente esse preço de venda para não ter prejuízo. Não conhecer corretamente o volume e a origem dos recebimentos, os pagamentos, tá? Por que isso? Se a gente não tem o controle de recebidos e de pagamentos, como que eu vou saber se o Daniel me pagou? Como eu vou saber se eu já paguei o Daniel? Então, é preciso ter cuidado, porque aí eu não sei se eu já paguei o Daniel. Não tem nenhum controle. Aí o Daniel vai lá e cobra você novamente. Ah, você está me devendo, você ainda não me pagou. Né? Aí você não sabe, na dúvida, você vai e paga, sendo que você já pagou a primeira vez. Então, é muito importante nós, né, enquanto pessoa física, né, empresa, ter esse controle de relação de pagamentos e relação de recebimentos. Vira e mexe, né, tem empresa que vem e cobra a gente, né? Olha, não identificamos o pagamento da fatura tal. Né? Então, se vocês não têm um controle, né, vocês vão lá e pagam novamente. Né? Mas se você tem o controle, coloca, né, faz igual a minha mãe, coloca numa caixa de sapato lá, tem conta lá da minha mãe desde a época de, sei lá, uns 5 anos atrás. Tem mais nem cor a conta, né? Até perdeu a cor, mas tá lá guardado, né? Então, isso é controle, por mais que seja numa caixa de sapato, né? O dia que alguém for cobrar ela vai lá nessa caixa de sapato e ela vai pegar as contas, né? Que ela pagou, né? Então, ela vai ter este controle lá. Não saber o valor patrimonial da empresa. O que é valor patrimonial, gente?
saberiam me falar? Valor patrimonial. O quanto tem de patrimônio? Só o quanto tem de patrimônio? Seria a soma de caixa, banco, dos bens e direitos das obrigações? Só isso? Valor da marca também, professor? Valor da marca. A empresa, o valor patrimonial da empresa engloba muitas coisas, não é só o balanço patrimonial, tá, gente? Às vezes você tem lá no seu balanço patrimonial 500 mil reais no seu balanço patrimonial. Só que o valor da sua empresa já está estabelecida no mercado, já tem a clientela, as pessoas já conhecem a sua empresa, sabem como você trabalha, então, isso agrega valor à sua empresa, tá? Então, o valor patrimonial não necessariamente, tá, envolve só o que está lá no balanço patrimonial da empresa. Isso é importante porque, tá, gente? Se porventura a nossa empresa entrar em liquidação, né, fechar, a gente pode agregar valor nesse daí. Assim, quantos que você tem no balanço? No balanço lá eu tenho tantos mil, mas posso pedir um pouquinho a mais porque a minha empresa já é uma empresa estabelecida no mercado, tá? Já tem tudinho, a pessoa só vai lá e só vai tocar o barco para frente, trabalhar de uma forma melhor que eu. Então, eu posso agregar valor. Não saber, isso aqui é importante. Não saber quantos sócios retiram de Prolabore. Por que não estabelece um valor fixo para a remuneração dos sócios? Isso aqui, gente, a empresa não é uma terra sem lei, tá, gente? É preciso, eu sou sócio da empresa, eu sou o dono da empresa. Então, eu posso, a qualquer momento, ir lá e pegar qualquer quantia que eu quiser. Não é assim que funciona. Se você é sócio da empresa, você precisa ter um salário da empresa. A empresa precisa pagar um salário para você. Essas empresas grandes, essas multinacionais, por mais que o dono trabalhe lá, vamos colocar isso, só um exemplo aí, tá? A Odebrecht, né? Então, a Odebrecht tem lá os filhos, né? O Marcelo, entre outros, lá, só dando um exemplo aleatório aqui. Esses donos dessas empresas, eles recebem um salário, tá? Não é assim, quanto que tem de lucro aí? Deu tantos mil reais. Então me passa 100 mil aí que eu vou gastar 100 mil reais. Não é assim que funcionam as coisas, não. Tá? Não, o seu salário é 30 mil reais. Então você irá receber 30 mil reais. Eu não posso chegar, 30 mil para mim não deu, me dá mais 30 mil aí. Não existe isso. Tá? Se você é sócio, você precisa, sócio ou dono, né? A empresa só é você, né? Mas você precisa estabelecer esse prolabore aí. Você precisa colocar um salário para você. Você não pode ir lá pegar o dinheiro todo dia na empresa para você gastar. Então, nós temos aquele princípio, tá? Princípio da entidade. Não confunde dinheiro da empresa com o dinheiro, né? Não confunde com o seu dinheiro pessoal, né? O dinheiro da empresa você vai receber quando receber o seu salário. A gente não pode ficar tirando o dinheiro da empresa. Não conhecer corretamente os custos das mercadorias vendidas. Como eu mencionei, paguei 10 reais, estou vendendo a 20. Opa, 100%. Só que para comprar essas mercadorias, eu gosto de dar sempre o exemplo dessas pessoas que vão para outra cidade comprar roupas, né? Vão para Goiânia, vão para São Paulo, vão para o Paraná, né? Comprar as roupas. Aí coloca lá, sei lá, blusa, 5 reais. Aí, né? Vou vender por 15, beleza. Só que esquece de colocar a passagem, a hospedagem, a alimentação, entre outros gastos que tiveram lá para comprar essa roupa. Então, tudo isso precisa entrar no cálculo dos custos, tá? Não é apenas eu ir lá comprar por 10 e vender por 50 reais. Eu preciso colocar os custos certinho dessas mercadorias. Vamos fazer... Professor. Sim. E
Em caso também de, como fala, fornecedores, Sim. eu também tenho que tomar cuidado com o custo, também com o custo? Se você compra de fornecedor, o ideal é você procurar o fornecedor que te venda mais barato, né? A mesma mercadoria que você procura, com valor mais barato, ou então o fornecedor que te dá um prazo maior para pagar, né? Porque você tem que procurar um fornecedor que te dê prazo para pagar, senão você vai gastar, toda vez que for comprar, vai gastar dinheiro do caixa, você vai ficar sem capital de giro. Então, o ideal é ou procurar um fornecedor que tenha um preço acessível, tá? Tem um preço acessível, com a mesma qualidade que você procura, ou então o fornecedor que te dê um prazo maior para pagar as suas compras, tá? Ah, tá. Então, que nem o senhor falou, buscar em outra cidade, a gente tem que valorizar a nossa mercadoria digamos assim, para manter, para você não perder, para você ganhar. E quando Sim, é de fornecedor, não, assim, existe fornecedor que vem de fora, você não precisa ir. Igual eu falei, se eu estou montando a empresa, eu estou comprando muitas coisas de fora. Então, eu procurei, ó, se eu comprar de fora, fica mais barato, mesmo eu calculando o frete, ainda fica mais barato. Ou então, vou comprar de fora, porque está mais barato, ou é o mesmo preço, um pouquinho mais barato, que me dê um prazo maior, né? Que suponhamos, eu estou fazendo minha empresa no ramo de alimentação, né? Então, eu estou vendendo frango frito. Então, eu compro direto da distribuidora que me dá 30 dias para pagar. Se eu for comprar esse frango no mercado, eu vou ter que passar o cartão à vista, né? Então, isso é complicado. Então, não necessariamente, tá? Lógico, se o seu fornecedor aqui te dá um prazo para pagar, ótimo, né? Compra aqui. Mas se não der, você achar em outro lugar que entrega na sua região, compra de fora, tá? Não tem problema nenhum. então, professor, só para concluir, eu tenho que também tomar esse cuidado para não perder, não ter prejuízo, né? Calcular os Sempre, gastos. sempre. Ah, vou comprar de fora, é um pouquinho mais barato, né? Aí você vai calcular o frete que já ultrapassa o valor do seu produto. Aí não compensa, né? Só se gosta, igual eu falei assim, mesmo assim compensa que fica um pouquinho mais caro, mas eu tenho prazo para pagar. Você vai analisar se é vantajoso para você ou não, tá? Na empresa você sempre precisa analisar se é vantajoso ou não. Mesma coisa, quando a gente vai comprar uma coisa aqui pela internet. Vou comprar um tênis pela internet. Então, beleza, vou comprar o tênis, né? Viu, o tênis está R$50 mais barato do que na loja aqui na cidade. Então, vou comprar, né? Aí você calcula o frete, R$70 de frete, aí vai ficar mais caro, né? Então, você precisa analisar todas essas situações. Se eu comprar aqui na loja, eu já vou sair com a mercadoria, já vou estar desfilando com o meu tênis novo e assim sucessivamente, né? Tudo precisa ser analisado, gente. Não tem jeito, tá? Não fazer corretamente o valor das despesas fixas da empresa. Não fazem separação da despesa pessoal do sócio em relação às despesas da empresa. Então, a despesa fixa, nós precisamos saber o que é fixo e o que é despesa variável, né? Fixo vem todo mês um determinado valor, tá? Então, eu preciso saber. Não saber administrar corretamente o capital de giro da empresa, porque não conhece o ciclo financeiro. Ciclo financeiro nada mais é do que o prazo de recebimento e o prazo de pagamento, tá? Isso é ciclo financeiro. Então, eu preciso ter um prazo de pagamento maior, bem maior, do que um prazo, né, e um prazo de recebimento menor, porque aí eu consigo receber e eu consigo pagar, eu consigo receber e eu consigo pagar, eu consigo receber e consigo pagar. Diferente se for o inverso, que aí eu vou pagar sem ter recebido, aí eu não vou ter dinheiro para pagar. Mas eu tenho uma folga no meu caixa. Beleza, mas vai até quando essa folga? Né? Então, isso é ciclo financeiro. Eu preciso ter dinheiro para poder pagar as minhas obrigações.
Não fazer análise e planejamento financeiro da empresa. Não tem sistema de informações gerenciais, fluxo de caixa, demonstração e balanço patrimonial. Então, nós precisamos, gente, tá, ter essas informações na palma da mão. Tá? A gente precisa ter essas informações na palma da mão, saber quanto representa cada conta aí. Às vezes a gente vê aí os nossos gastos pessoais. O meu salário não deu esse mês novamente. Vamos fazer aí o cálculo, o que eu gastei nesse mês, né? Aí tá lá, alimentação, tantos reais, né? Transporte para serviço, tantos reais. Roupa para trabalho, tantos reais, né? A gente vai colocando. Aí aparece lá, diversão, né? Lazer, bebida. Vai aparecendo outras contas aleatórias, tá? Então, eu preciso saber quanto que essas contas aleatórias representam para a minha empresa. Só um minutinho, gente. Vou pegar o carregador aqui do computador. Então, eu preciso saber quanto que essas contas representam, tá? Qual é a porcentagem dessas despesas no meu salário? Porque aí está lá, né? Despesa com energia representa 10% do meu salário. Despesa com alimentação, 10%. Aí aparece a conta lá. Diversão, sei lá, qualquer diversão. Representa 50% do meu salário. Então, ali eu já consigo identificar onde que está o meu problema, né? Eu já sei aonde eu estou gastando demais, né? Então, aí dá para a gente cortar no salão, né? Eu cortar o salão, cortar a cerveja final de semana, né? E assim sucessivamente. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Hã? Tranquilo. Eita, rapaziada. Tranquilo. Para finalizar... O povo tá animado hoje. Eu? Não, pessoal. Não, pessoal, né? O pessoal é super animado. Hoje é o jogo do título hoje, gente. Hoje é título colorado hoje. Indicadores que podem levar, né? Problemas financeiros. Confundir gastos pessoais com gastos da empresa, como eu já falei. Princípio da entidade. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Eu não posso ficar pegando dinheiro do caixa da empresa todo dia. Toda hora. Na verdade, eu não posso pegar momento nenhum. Tá? O dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. A ausência de um plano de negócios compatível com a realidade de mercado. Isso é muito importante. Professor, eu quero abrir um McDonald's. Oh, legal, né? Vamos abrir o McDonald's, então. Onde que você vai abrir esse McDonald's? Vou abrir lá na... Sei lá, vamos abrir aí o McDonald's numa cidadezinha chamada Nova Nazaré. Só um exemplo aí qualquer. Lá em Apiacás, tá? Lá em Apiacás vou abrir um McDonald's. Será que é rentável abrir um McDonald's lá? Será que as pessoas lá vão comer McDonald's? Será que a população toda que tem lá vai dar o retorno que você deseja? Então, é preciso fazer um plano de negócio que seja compatível com a realidade. Vou abrir uma joalheria muito cara, né? Em um ponto mais carente. Quando eu trabalhava em uma determinada loja, tinha situações em que colocava produto em uma loja, não vendia, porque o produto, né, era barato e ficava numa região mais de pessoas de um poder aquisitivo maior. Então, o que eles faziam? Tiravam esse produto dessa loja e mandava para outra loja que tem o poder aquisitivo mais baixo. Tá? Não está vendendo aqui porque é muito caro. Então, vamos mandar esse produto que é muito caro para a loja que tem pessoas com poder aquisitivo que tenha condições de pagar. Então, se faz muito isso, tá, gente? Em um lugar, a população não consegue pagar, em outro, a população consegue pagar.
Ausência, novamente, de controles dos custos, tá? Controles internos. Estabelecer prazos de venda sem levar em conta o capital de giro, tá? Então, a gente precisa colocar o prazo de vendas que não comprometa o nosso capital de giro. Não pode, porque assim, se eu começo a minha empresa aqui, eu abro a minha empresa, vou começar a trabalhar hoje. Então, no caixa da minha empresa tem que ter R$1.000 na abertura. O ideal é ter sempre mais. Você não pode começar a empresa com R$1.000 e terminar com R$50. Aí já está comprometendo o seu fluxo de caixa, tá? Seu capital de giro. Acumular dívidas e utilizar recursos emprestados com taxas de juros altas, né, para cobrir outras despesas. Não posso fazer uma despesa para cobrir outra, né, desde que a despesa que eu vou fazer tenha uma taxa de juros mais vantajosa. Bom, tem aquela situação de comprar dívidas, né, de comprar dívida. Ah, eu tenho a dívida num banco, vou levar no outro banco para ver se a taxa lá é menor ou é maior, tá? Então, temos que analisar toda essa situação, principalmente com taxa de juros, tá? Principalmente com taxa de juros. Se comprar uma taxa de juros muito alta, a gente vai penar depois. Inexperiência dos sócios no ramo da atividade. Isso é muito relativo, tá? Isso é muito relativo. Porque não necessariamente o seu sócio precisa ter uma experiência no negócio. Você precisa trabalhar corretamente. É lógico que você precisa estudar aquilo que você vai abrir, né? Eu vou abrir um restaurante, eu preciso saber o que vai nesse restaurante. Vou abrir uma xerocadora, eu preciso saber o que vai nessa xerocadora, eu preciso aprender a trabalhar. Então, assim, inexperiência do sócio, tá, não é uma coisa, um fator determinante, tá? Mas eu preciso conhecer, no mínimo, tá, o que eu vou trabalhar, qual que é o público que eu vou trabalhar, qual que é o público que eu atendo com relação a isso. Remuneração dos sócios incompatível com a situação financeira da empresa. E eu sou dono e eu quero ganhar bastante, né? Porque eu sou dono. Minha empresa tem um lucro todo mês de R$10.000. Então, eu quero ganhar, eu quero receber aí R$7.000. Eu quero ganhar R$7.000 aí, tá? Pô, você vai deixar R$3.000 só para sua empresa? O correto é, né, principalmente no começo, é você não retirar nem o dinheiro da empresa. Tudo que entrar na empresa, vocês têm que deixar na empresa, né, para fazer novos investimentos. Mas, às vezes, né, porque o cara é sócio, o cara quer tirar dinheiro da empresa. Então, isso é complicado, tá? Então, paga o valor que é justo, tá, gente? Tem que pagar o valor que é justo, porque senão você vai receber mais do que a sua empresa. Você terá um retorno maior do que a sua empresa. Gente, alguma dúvida? Oi? Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso que o senhor falou. Até antes, o senhor tinha falado sobre não sei o que a respeito da entidade. Princípio da entidade, né? Quando você falou assim, a empresa ganha 10 mil, aí o camarada quer tirar 7 mil. Mas, peraí, ele já não tem o salário dele pronto, professor? Não, então, às vezes ele coloca lá, né, o salário dele de R$7.000. Pô, se ele colocar um prolabore para ele de R$7.000, ele precisa primeiro saber quanto que a empresa dele está faturando, né? Então, primeiro, igual eu falei assim, quando a gente abre uma empresa, os primeiros meses da empresa, tá, a gente precisa deixar o dinheiro na empresa. Eu só vou conseguir só vou conseguir fazer uma retirada depois que eu já tiver com a minha empresa rodando normalmente, que eu saber quanto que é o fluxo mensal que eu tenho, né? Eu tenho R$10.000 de retorno, então vou tirar 4 mil aqui para mim. Aí os outros 6 fica para a empresa. Beleza. O que eu não posso é abrir a minha empresa e já colocar um prolabore lá de R$7.000. E se essa empresa não tiver lucro, como que vai fazer? Como que você vai pagar um salário de R$7.000 para você se a sua empresa está tendo prejuízo?
Então, aí ele precisa reduzir esse valor do prolabore para se encaixar naquilo que a empresa oferece para ele. Então, professor, mais uma pergunta sobre isso mesmo. Você falou assim que o ideal seria que a empresa os donos não tirassem nada. Mas nem o salário, professor? Nem o salário. A princípio, não. Tira um valor mínimo para pagar suas despesas pessoais, né? Suas contas ali, né? Mas valor mínimo só para sobreviver, tá? Porque você está no início de empresa, você já quer ficar rico no início da empresa, você precisa deixar a sua empresa estruturada no início para poder ganhar dinheiro mais tarde, tá? Eu estava achando que é o seguinte, professor, que, por exemplo, a empresa lá faturou 10 mil e ela pagou todas as suas contas, inclusive os donos. Aí sobrou 10 mil. Aí o camarada quer fazer, sei lá, qualquer coisa e tirar 7 mil. Não, aí, eu tava pensando pode, assim. não pode ser assim. Ele pode fazer, né? Se ele quiser, ele é o dono da empresa. Mas você não pode fazer, pô, sobrou 7 mil reais, vou melhorar aqui na infraestrutura, colocar um painel, colocar uma luminária, sei lá, colocar um banner aqui, fazer uma melhoria, comprar máquinas novas. Então, eu preciso melhorar a minha empresa. Tá? É com esses 7 mil reais que eu vou fazer a melhoria da minha empresa. Aí eu não preciso ficar pegando o dinheiro do caixa, tá? Porque sobrou um dinheiro, esse dinheiro que sobrou, já paguei tudo, né? Eu vou fazer as melhorias. Vai ficar o dinheiro do caixa lá, né? Ainda sobrou isso daqui. Tá? Vai ficar tipo uma empresa que nem o senhor ensinou outra vez, uma empresa como sem fins lucrativos? Não, são coisas diferentes, né? Assim, poderia ser, né? Porque aí você estaria investindo. Mas dessa forma, o cara ainda vai tirar um prolabore dele, né? Vai tirar o prolabore dele. Mas é quase isso, tá? Quase isso. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Alguma dúvida, gente? Não, pra mim tá tudo certo, professor. Tudo certo? Tudo certo. Estão assistindo o jogo aí, gente, já? Não. Não, o Kleber nem apareceu hoje, né? Ainda não. Kleber é viciado. Saiu o gol do São Paulo agora. Dúvidas? Vocês querem que fique até 9h30 agora para compensar o horário perdido? Não. Ah, professor, tá bom. Não, tá bom. Mas, de qualquer forma, peço desculpa aí pelas suas falhas aí de... Não, eu quero que fique até 9h30. Quer? Você vai ficar aí? Se não, eu fico. Se você for ficar, todo mundo sai, fica você aí. Não, tô brincando. Imaginei. Gente, então, boa noite para vocês, tá? E acredito que semana que vem estaremos em sala de aula. Beleza? Tá certo, professor. E aí, professor, vai começar a beber, professor? Bora. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, boa noite, bom descanso.